Alô, alô. Tá bom. Então vamos iniciando. Tá ligado. Muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Mais uma vez nos encontramos nesse domingo maravilhoso para uma palestra. A gente sempre comenta o seguinte: a palestra aqui na casa não é uma palestra do tipo aula, é uma palestra do tipo participativa mesmo, onde o palestrante e as pessoas entram em comunhão. É por isso que a gente, no final da palestra, a gente abre, para que haja uma participação mesmo de todo mundo. Porque todos aqui estamos para aprender, ninguém aqui é melhor que ninguém, e a gente sempre comenta isso. O palestrante é a pessoa que simplesmente teve o tempo de preparar o assunto. Não é melhor nem pior do que qualquer um dos que estão aqui na casa, né? Porque não existe hierarquia, não existe nada disso. E a gente sempre tem que levar isso em conta. O que a pessoa vai falar, ela vai falar porque ela preparou, está na doutrina. E isso é bom porque a gente traz para a gente condições para a gente trazer dúvidas que a gente às vezes está carregando na semana ou que desperta aqui durante o assunto. É por isso que a nossa palestra é e sempre vai ser participativa, para todos nós aprendermos sempre. Bom, a gente sempre comenta que aqui na casa a gente está sempre, baseado no nosso trabalho das cestas que a gente tem, que a gente entrega para as pessoas, a gente sempre está precisando de alguma coisa. Então, quem puder colaborar, a gente está precisando de leite em pó, açúcar, biscoito e macarrão. Se for possível, a gente agradece. Agora a gente vai se preparando, então, vamos todos elevando o nosso pensamento ao alto para nos comunicar, entrar em comunhão com o Pai, para que essa manhã se estenda durante o resto do dia, que é o Dia dos Pais, para que essa energia de amor, de fraternidade, permaneça junto do nosso coração. E para que nós, espírito no aprendizado que somos, temos a condição de aprender, de entender e de usar da melhor forma possível no nosso dia a dia aquilo que estivermos aprendendo, aquilo que estivermos obtendo de melhor para nós mesmos. E nesse momento, pedimos licença, Pai, para iniciar os trabalhos dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. A nossa palestrante de hoje já se encontra aqui, a Fabiana. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, nossos amigos internautas. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. O tema de hoje ele tem como título Tormentos, do livro Luz da Esperança, psicografado por Divaldo Pereira Franco, da nossa querida Joana de Ângeles. A chamada para esse título é assim: a marcha da evolução é ascensional, montanha acima das dificuldades, exigindo esforço e comando correto da vontade. Então, para nós adentrarmos neste assunto, eu vou falar um pouquinho sobre o que são tormentos. Então, nós nos deparamos na nossa vida com diversas dificuldades no dia a dia, não é mesmo? Dificuldades de todas as naturezas, dificuldades no trabalho, dificuldades na família, dificuldades com os amigos, dificuldades nas nossas questões mais íntimas, pessoais. Enfim, as dificuldades fazem parte do nosso dia a dia. E devido a essas dificuldades, muitas vezes, os nossos pensamentos eles permeiam em torno delas. Então, nós ficamos pensando nessas dificuldades quase que 24 horas por dia, martelando e pensando, claro, na solução dos nossos problemas. Porém, será que é saudável nós ficarmos alimentando esses pensamentos? Alimentando as dificuldades pelos pensamentos?
Porque ali elas estão. Os nossos problemas ali estão, para serem resolvidos e para que nós possamos buscar as melhores soluções possíveis. Mas o que acontece quando nós nos dispomos de muita energia diante dessas dificuldades? Ou seja, o que acontece quando nós ficamos com o pensamento o tempo todo nessas dificuldades? O que será que acontece com a nossa mente? Isso. Exatamente. Nós ficamos vulneráveis mesmo e gastamos muita energia mesmo. Energias que nós poderíamos canalizar para outras questões, ou mesmo para solucionar as nossas dificuldades, os nossos problemas, não é mesmo? Então, para nós falarmos um pouquinho sobre os tormentos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, tem uma mensagem de Fénelon, em que ele traz a questão dos tormentos voluntários. Porque se nós os criamos, se nós ficamos com os nossos pensamentos ali o tempo todo, martelando e pensando na dificuldade, pensando no problema, logo nós criamos tormentos, e esses tormentos se tornam voluntários, porque fomos nós que fomos buscá-los. Certo? Então, Fénelon diz o seguinte, que o homem vive incessantemente em busca da felicidade. Porém, a felicidade lhe foge. Por que será que a felicidade lhe foge? Né? Lhe foge ao homem. Vamos pensar um pouquinho. Nós já falamos e já estudamos dentro da doutrina que a felicidade neste plano ela é relativa, porque nós passamos por momentos de felicidade. Porém, esses momentos de felicidade, ele pode ser prolongado, ele pode se tornar um estado de felicidade constantemente. Mas, para isso, nós precisamos prestar um pouco de atenção no que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, Fénelon coloca assim, o homem poderia gozar de uma relativa felicidade na Terra se ele não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, os gozos materiais. Que ele também poderia gozar de felicidade relativa se ele procurasse a felicidade nos gozos da alma, que são as coisas imperecíveis. E que, ao contrário disso, o homem procura se mostrar ávido de tudo o que o agita e o que o perturba. Como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. E aí ele fala um pouco da origem desses tormentos. Uma dessas origens é a inveja e os ciúmes. Então, para o invejoso e o ciumento, que são pobres e insensatos, não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. Os que não têm e os que os outros possuem lhe causa insônia. Dão-lhes vertigens dos êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda alegria em excitar, no que lhes assemelham pela insensatez, a raiva dos ciúmes que o devora. Não imaginam que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a alma e a vida. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que... Então, ele fala assim, para nos livrarmos dos tormentos, nós precisamos se contentar com o que temos.
não notar com inveja o que o outro tem. E não procurar parecer o que não é. Esse é sempre rico, portanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. Então, é uma visão positiva da vida, não é? O que eu posso ter? O que eu posso conquistar? Com o meu esforço, com o meu mérito. Eu posso ter modelos na vida, referências, pessoas que conquistaram uma posição interessante na vida com seu esforço, com seu mérito. Eu posso tornar essas pessoas minhas referências, mas não querer o que elas têm, porque cada um tem de acordo com o seu esforço, com o seu mérito. Então, o Fenelon ele vem trazer essa reflexão para nós no Evangelho, para que nós possamos olhar um pouco para dentro de nós mesmos e procurar identificar que pensamentos e que sentimentos nos perturbam no nosso dia a dia. Porque, às vezes, nós estamos agitados, nós estamos nervosos, irritadiços, mas nós não paramos para pensar o porquê. O que me aconteceu? Que sentimento é esse que eu estou nutrindo e que está me perturbando? De onde ele vem? Será de uma indisposição com alguém da família? Será a partir de algo que alguém do trabalho me falou e, de repente, passou despercebido, mas que ficou ali no nosso inconsciente? Porque o nosso inconsciente grava tudo. Enquanto nós estamos aqui, ele está registrando tudo o que está à nossa volta. Então, às vezes, algo que nós ouvimos de alguém pode ter nos causado um impacto naquele momento e você deixa passar. Só que aquele impacto, aquele sentimento que suscitou naquele momento, ele fica ali, reservado. E, ora, ele aparece como flashes na nossa mente. E isso vai causando perturbações, tormentos. Tormentos que nos prejudicam, nós não conseguimos pensar em questões positivas, não conseguimos pensar em soluções. Então, eu falei um pouquinho sobre esse conceito, sobre o que são tormentos, que são pensamentos e sentimentos que ficam na nossa mente, sentimentos que nos acompanham no nosso dia a dia. E a Joana de Ângeli, então, ela diz que a indisciplina responde pela maioria dos tormentos. Então, ela já inicia essa lição falando que a indisciplina ela responde pela maioria deles. Por que será que a indisciplina responde pelos tormentos? O que a indisciplina pode causar na nossa vida? Obrigado, hein? Ela nos tira do norte, é verdade. A indisciplina faz isso. O que mais? Isso, ela nos tira de pensamentos positivos. E aí nós nos tornamos invigilantes. O que mais? Orai e vigiai. Isso mesmo. Bem, posso encerrar, né? Porque o pessoal já está. Por exemplo, com time, jogo de futebol, parente, isso tormenta a gente. Parente tormenta a gente e jogo tormenta a gente. Trânsito tormenta a gente. São questões do dia a dia, mas segura que nós vamos chegar aí. Nós vamos falar sobre isso. No livro do Paulo Alves Godoy, quando ele tem um livro que tem esse título, Quando Jesus Teria Sido Maior, ele fala que uma das questões mais importantes que nós temos na vida e que nós devemos prezar é a disciplina.
porque a disciplina ela nos leva para o foco daquilo que nós temos que realizar no nosso dia a dia. Mas ele faz uma analogia muito interessante no que se refere à passagem do Evangelho, aos ensinamentos de Jesus. Então, ele inicia essa parte, quando ele fala sobre disciplina, assim: vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Isso está no Evangelho de João e são dizeres de Jesus. Então, uma das frases do Paulo Godoy é assim: para obter êxito em qualquer iniciativa, é imperioso que haja disciplina. O Espírito Emmanuel, dirigindo-se ao famoso médium que serve de instrumento para a transmissão de suas mensagens, disse-lhe: para servir ao Cristo, através da mediunidade, há necessidade de 3 requisitos básicos. 3 requisitos básicos é o que Emmanuel orienta Chico no que se diz respeito a servir Jesus em relação à mediunidade. E eu digo que não é só em relação à mediunidade, não. É em relação a todo o estudo do Evangelho, a todo esse código de conduta que direciona a nossa vida, que nos dá todas as respostas para todas as nossas dificuldades. Então, esses 3 requisitos básicos são disciplina, disciplina e disciplina. Então, é o que o Emmanuel orienta para nós na vida. Então, Cristo asseverou: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E ele traz uma reflexão, o Paulo Godoy, muito interessante, em que ele diz que Jesus escolhe aqueles que são mais simples e humildes para seguir os seus ensinamentos do que os eruditos, os intelectuais e os falazes da época. Porque Jesus acreditava que o fato deles serem pessoas simples e humildes e focados na tarefa que eles tinham no dia a dia deles, cada qual, né, trabalhava e tinha as suas tarefas, eles seguiriam de coração aberto os seus ensinamentos. E o Paulo Godoy diz também que os discípulos, de certa forma geral, eles foram disciplinados. Eles foram disciplinados quando eles passaram por todas as dificuldades, apoiando Jesus na sua caminhada, e guardou para eles tudo aquilo que era possível apreender para que eles pudessem ensinar e levar a palavra a todos aqueles que necessitavam. Então, só deles realmente estar ao lado de Jesus e tentar assimilar da melhor forma possível os seus ensinamentos, ali já o tornavam disciplinados no que diz respeito à palavra e aos ensinamentos que Jesus nos deixava. Então, é interessante essa reflexão que o Paulo Godoy traz para nós em relação à disciplina. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês já pararam para pensar, ou mesmo vocês, de repente, encontram-se aqui pessoas muito disciplinadas, né? Já pararam para pensar por que algumas pessoas elas têm grande facilidade para alcançar os seus objetivos e às vezes não acontece conosco? Será que essas pessoas elas têm facilidade ou elas assumem alguma forma de organizar a vida e de pensar sobre a vida? O que será que essas pessoas fazem para elas se manterem no foco, no objetivo? O que vocês acham? Se esforçaram. Isso mesmo, o que mais? Isso, persistiram. Com bons pensamentos, né? Porque eu acho que você persistir numa coisa que você quer, mas não é positiva, aí é a tal da obsessão, né? Aí que fica difícil de separar, né? É, isso mesmo. O esforço, a persistência é o que faz a diferença na vida dessas pessoas que são disciplinadas.
Então, normalmente nós não conquistamos o que desejamos e nos deparamos com alguns fracassos por falta de disciplina. E não é uma disciplina no sentido de que eu vou persistir sem uma razão, ou eu vou ser teimoso, ou eu vou dar murro em ponta de faca. Não. É realmente criar um método para que esses objetivos sejam alcançados. Então, é pensar sobre eles. Qualquer coisa que eu precise na vida, para nos livrarmos de uma mazela interior, ou para deixarmos um sentimento ruim, ou para dissiparmos os pensamentos negativos, ou até para outras questões como emagrecer, como obter um bem material. Tudo isso exige, né, uma organização na vida, traçar metas e objetivos para alcançar. E, estudando um pouco sobre o assunto, e tudo isso tem a ver com tormentos, que vocês devem estar perguntando, né? O que isso tem a ver com tormentos? Bem, Joana de Ângeles já falou que a maior parte dos tormentos, eles respondem à nossa falta de disciplina. Então, por quê? Porque os pensamentos negativos e os sentimentos negativos, se nós não temos disciplina para alcançarmos os nossos objetivos, logo nós somos acometidos desses pensamentos negativos e de sentimentos de fracasso. Então, existem alguns passos que nós podemos fazer para que possamos nos manter no foco e combater esses pensamentos. Então, o primeiro deles é assumir os problemas. Então, não atribuir ao outro o seu fracasso. O outro não é o culpado pelo que você está passando no dia de hoje. Alguma coisa na sua conduta, na condução das suas atitudes, lhe causou um certo problema. Pode reparar, pode parar para pensar que todos os problemas que nós enfrentamos têm uma parte de nossa responsabilidade. Se não tiver 100%, tem a maior parte de nossa responsabilidade. Então, o primeiro passo para que nós possamos ser disciplinados e combater esse tipo de pensamento negativo é assumir os problemas. Então, o problema é meu, não é do outro, então eu vou procurar vencer e vou procurar dissipar essa dificuldade. O segundo passo é comece devagar. Então, você não vai mudar da noite para o dia. Você não vai dormir no dia totalmente desorganizado, perturbado, cheio de tormentos, e no outro dia, nossa, estou bem, não tenho... Não. São pequenas atitudes, são doses gradativas, homeopáticas, um passo de cada vez. Então, eu vou traçar as minhas metas e vou resolver uma coisa por dia. Devagar, né? Então, se eu preciso emagrecer 30 quilos, se eu ficar pensando nos 30 quilos, eu vou achar que é uma dificuldade tão grande atingir essa meta que eu não vou nem começar. Mas, se eu pensar que eu posso emagrecer 300 gramas por semana, olha, de 30 quilos para 300 gramas, força de vontade, exatamente. Força de vontade. Então, eu consigo, aos poucos, alcançar os meus objetivos. Diga não às exceções. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Só hoje. Eu estou em dieta, mas um docinho. O que é um docinho? Só hoje. Eu vou abrir uma exceção. Só hoje eu não vou fazer minha caminhada. Eu fiz a semana toda. O que é um dia sem fazer? Só hoje eu não vou ser possessivo, controlador. Se você não fizer esse exercício hoje, amanhã você vai abrir exceção novamente. Mas que custa dar uma ligadinha para saber onde ele está? Eu só quero saber se está tudo bem. E você se dispôs a não controlar a vida do outro.
Ah, mas não tem problema nenhum. Aí você liga e não encontra. O que acontece com a mente? Tormento. Você fica ali pensando onde ele está, o que ele está fazendo. Você não pensa que, de repente, o celular está num local que não pega, ou ele está conversando com alguém e não ouviu o que tocou. Não, a gente pensa em outras coisas. Parece que alguma coisa cutuca você para ver. Isso. Exatamente. É isso mesmo. Então, veja, diga não às exceções. Quando a gente se dispõe a fazer algo, habitue-se à disciplina. Eu, diante de muitos estudos que eu fiz à luz da psicologia, que faz parte da minha formação, uma das minhas formações, eu aprendi que disciplina é um hábito. E que tudo é um hábito na vida, tanto positivo quanto negativo. É um hábito. Então, se nós nos habituamos tão facilmente com coisas negativas, nós podemos nos habituar tão facilmente com coisas positivas. Então, a gente tem que se acostumar a ter disciplina. A disciplina deve se tornar um hábito. E é possível. É possível. Se nós começarmos devagar. Devagar e sempre. Não perder o foco. Então, falamos o que são os tormentos, e falamos da indisciplina, e falamos da importância da disciplina. E por que Joana de Ângeles começa essa lição falando disso? Porque ela diz que quando nós não temos disciplina na vida, a nossa mente ela fica aberta para qualquer coisa. E aí entra a ociosidade. Então, ela diz assim, a mente ociosa abre espaço para que se instalem, propiciando-lhes enraizamentos que lhes facultam o campo para a fixação. Então, quando nós mantemos as nossas mentes ociosas, aqueles pensamentos negativos que nos são acometidos, eles se fixam. E então nós não conseguimos nos livrar deles, porque eles estão fixados. E ela diz assim, que a ociosidade sorrateiramente se instala na casa mental, entorpecendo a vontade. Então, ela aparece tão sutilmente que nós não percebemos. E nós não percebemos que ela aparece assim. Ela vai muito devagar e ela vai tomando conta de você e das suas atividades. Algo interessante que eu li dela é que a ociosidade, ela cria uns mecanismos que nos enganam. Então, por exemplo, eu tenho que estudar para uma prova, para um concurso, ou eu vou participar de um processo seletivo e eu preciso me preparar. É claro que você está sob pressão, então sua mente já não está muito limpa dessas questões. O que a ociosidade faz? Ela lhe impõe alguns pensamentos no sentido assim, descansa um pouco, dorme. E aí, o que acontece? Aquele tempo que você tinha para se preparar, para estudar, já foi. Então, Joana de Ângeles diz que a ociosidade tem a ver com como nós aproveitamos o nosso tempo. E que a nossa vida ela gira em torno do tempo. Mas não é para nós ficarmos presos ao tempo, ao relógio, ao horário, não é isso. Mas é o quanto nós aproveitamos o nosso tempo. Então, tem algumas reflexões aqui para nós pensarmos um pouco.
Muitas pessoas acreditam que existe uma contabilidade quando o jogo termina. Essa contabilidade tabula o resultado do que você fez na sua vida. Você fez parte da solução ou do problema? Eu fiquei pensando sobre isso. O quanto no meu dia a dia eu faço parte da solução ou eu faço parte do problema? Essa pergunta me calou tão profundamente que nossa, o que será que eu estou fazendo? Será que eu estou procurando soluções? Ou eu fico martelando no problema? Minimizou ou exacerbou os desafios? Nós temos desafios diariamente. Será que nós olhamos para esses desafios e falamos assim, bem, é isso aqui que eu tenho que resolver. Vamos resolver quais são as possibilidades para. Ou eu idealizo algo tão grande que eu olho para ele e falo impossível de realizar. Na contabilidade final, os bens, status e saldos bancários não contam. A única coisa relevante é a maneira que você optou para utilizar o tempo que recebeu. Olha que interessante. Como é que nós distribuímos o nosso tempo? Nós temos muitas tarefas numa parte da vida e deixamos outras de lado? Será que eu trabalho demais e não olho para minha família? Ou eu me envolvo tanto com questões mais sociais e não olho para o meu material? Ou eu olho muito para as questões materiais e não olho para o espiritual? Como é que eu distribuo o meu tempo? Você tem exatamente o tempo que lhe foi destinado, nem mais, nem menos. Como diz o ditado, é usá-lo ou perdê-lo. E o tempo realmente não volta. Aquilo que nós desperdiçamos já foi. Já que sua vida consiste na soma total das escolhas relativas à utilização do tempo, é lógico que o nível de sucesso que você atinge na vida vai depender diretamente da sensatez como você utilizou o seu tempo. Então, é sermos sensatos. Não é exacerbarmos de um lado e deixarmos o outro sem atenção, sem cuidado. Eu gosto muito daquela frase que diz, né, aproveite o dia, porque nós temos mesmo um hábito de nos queixarmos de que nós não temos tempo. Eu vivo dizendo isso. Eu não tenho tempo, não posso fazer isso porque eu não tenho tempo. E quando aparece uma grande dificuldade, e muitas vezes de saúde, em que nós temos que parar mesmo, porque às vezes a mente não para, mas o corpo, uma hora ele fala, você vai ter que parar. E aí vem uma dificuldade de saúde. Nós não arrumamos tempo? O médico diz para você, tem que caminhar, senão você vai morrer com problemas cardíacos. Você não arruma tempo? Porque o tempo todo você falou, não tenho tempo. Mas quando nós nos deparamos com a dificuldade, realmente a gente arruma tempo. Arruma tempo para um tratamento, arruma tempo para visitar um parente, arruma tempo para fazer aquele curso que tanto queria e não foi fazer, ou arruma tempo para fazer coisas prazerosas que tanto gosta, mas que não vou fazer porque eu não tenho tempo. A gente arruma quando queremos. Então, a Joana de Ângeles diz que o melhor antídoto para os tormentos é o trabalho. É o trabalho. É ocupar a mente de coisas boas, de coisas sadias, de atividades que nos dá a sensação de missão cumprida, de trabalho cumprido, de que eu consegui. E é muito bom quando nós chegamos no final de um desafio superado, dizer, eu consegui. Diante de todas as dificuldades, mas eu consegui. Existem algumas técnicas que nós podemos utilizar para combater os pensamentos negativos
que nos fazem sair do foco e que, às vezes, nos desvia dos trabalhos que nós temos que realizar, não é? Então, a primeira técnica é identificar os pensamentos, como eu falei anteriormente. Que pensamento é esse que está me atormentando, que está me perturbando? De onde ele veio? E fazer um retrocesso naquele dia ou naquelas horas que você vai encontrar de onde ele surgiu. Já sei. Foi dessa conversa, foi dessa atitude, foi dessa palavra que eu ouvi, foi dessa situação que aconteceu. Então, você identificou esse pensamento e de onde é para você combatê-lo. O segundo passo para isso é substituir o pensamento negativo para um pensamento positivo. Então, ou a sensação negativa numa sensação positiva. Pode-se fazer projeções mentais, pensar, parar um pouco para pensar em coisas boas, para pensar em lugares que nós gostamos de ir, em lugares que você gostaria de estar. E aí você vai substituindo esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. Pensar em tudo que você também já passou e superou. Isso também nos dá força para combater esses pensamentos e ir adiante, enfrentar as dificuldades. Transferir esses pensamentos negativos para fazer algo. Então, se tem algo ali martelando na minha mente, eu vou procurar fazer alguma coisa. Eu vou desenhar, eu vou costurar, eu vou cozinhar, enfim. Eu vou fazer uma boa leitura, vou abrir o Evangelho, fazer uma prece, mas sair dessa sintonia. Não ignorar os pensamentos negativos é muito importante. Não deixar passar, porque quando a gente os ignora, no final do dia, nós estamos assim praticamente zero de energia. Nós estamos esgotados, estamos nos arrastando, como costumamos dizer, não é? Porque nos deixamos envolver por esses pensamentos e eles foram tomando conta. Quando você olha, você não conseguiu realizar e fazer nada, porque você deu muita energia para eles. A Joana de Ângeles diz, substituindo tudo isso que eu falei pelas palavras dela, que é cultivar boas ideias. Então, quando nós cultivamos boas ideias, nós deixamos os tormentos de lado. Ela também traz para nós uma reflexão que é assim: examine em profundidade o que te é mais útil e faze um programa de mundo íntimo. Então, a reforma íntima, né? Olhar para dentro de nós e identificar aquilo que as nossas maiores dificuldades em lidar com o outro, em lidar com a vida. E retirar aquilo que não é útil. E só deixar as coisas boas, porque todos nós temos aspectos positivos dentro de nós. Todos nós temos qualidades. Todos nós temos algo a ser melhorado. Então, é olhar para dentro de si, olhar para essas questões que precisam ser melhoradas e tentar combatê-las um pouquinho a cada dia. São orientações da Joana de Ângeles, porque ela diz que as dificuldades elas estão aí, e muitas vezes montanhosas, mas nós precisamos escalá-las, superá-las. Né? E nada mais certo a fazer é cultivar a boa vontade, é o querer, né? Como alguém diz aqui, é ter boa vontade de fazer as coisas, é o querer, desejar fazer diferente. E isso faz toda a diferença para nós.
E até porque, se nós pensarmos em todos os cientistas e mártires e pessoas que contribuíram tanto para a nossa humanidade, para a evolução da humanidade, elas nos existiram nas primeiras dificuldades. Quando a gente pensa em Einstein, quando a gente pensa nos grandes cientistas, nos grandes pensadores, ou até naqueles que enfrentaram muitas dificuldades para nós chegarmos até aqui e termos o que nós temos hoje de bom, não foram nas primeiras dificuldades. Eles não desistiram. Eles recomeçaram. Então, eu acredito que a palavra de ordem é o recomeço. Né? Então, não conseguiu hoje, recomeça amanhã. Mas não deixe de lado as suas metas, os seus objetivos. É sempre um recomeçar. E ela fecha assim: não te detenhas, portanto, sob tormentos. Lute e segue. A paz te coroará depois. Eu acredito muito nisso, porque às vezes nós pensamos que é muito difícil, porém, quando nós persistimos e nos esforçamos para, dá um sentimento, uma sensação de paz muito grande. E eu acredito que é essa sensação que nós devemos buscar na vida. Né? Essa paz, essa satisfação, a satisfação de poder melhorar, de poder superar, de falar, nossa, hoje eu consegui, hoje eu me propus a não fazer coisas e eu não fiz. Então, eu acho que fica essa mensagem para nós pensarmos aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Bom? Muita paz a todos. Alô? Opa. Bom, gente, agora é a nossa parte, né? É a gente agora participar, perguntar, ou não precisa nem perguntar, até acho que dar um ponto de vista baseado no que ela falou é importante também. Então, está aberto aí. Concordam, discordam? Exatamente. Não tem problema. Aqui é democracia. É isso, né? Quem? Gente, ninguém vai... Gente, um de cada vez, senão eu não assim? consigo me concentrar na resposta. Bom, pelo jeito foi muito boa a palestra, porque... Ou não? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Em primeiro lugar, né, obrigado, porque esses temas a gente precisa, como se diz, não são as melhores respostas, mas as melhores perguntas, né, que nos fazem mesmo. mudar, né? E eu acho que esse tema de hoje ele puxou muita pergunta íntima, né? A gente vai se projetando naquilo que você está falando, nas próprias dificuldades. Então, eu acho que a vontade de querer mudar, a gente controlar a nossa vontade para mudar, é fundamental. Eu vejo isso por mim, né? Então, às vezes, você está meio mambembe, meio mole, né? E se deixa anestesiar por um programa de TV, por alguma coisa assim que não seja tão produtiva, né? Então, eu acho que pedir sabedoria também para poder discernir onde você vai botar o seu pensamento, né? Para você poder ter um caminho lógico e verdadeiro, né? Para não se perder em atividades inúteis, né? Eu vejo isso como um exemplo para eu continuar, né, batalhando esses bons momentos, né? Acho que é por aí. Obrigado pelo aclaramento das ideias de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. O que o senhor falou sobre a vontade realmente é muito importante, porque não adianta termos, né, um lindo planejamento, um roteiro de metas para se alcançar objetivos, se você não tem a vontade, o querer fazer.
O querer fazer diferente, o querer mudar. Isso faz toda a diferença. Acho que a vontade, né, ela é realmente uma das molas propulsoras mais importantes que nós temos na vida. Isso mesmo. Eu queria fazer uma colocação que a grande sabedoria da vida, eu estou tentando lembrar o autor da frase, né? É fazer o que é certo na hora que tem que ser feito. Na hora que você faz... a grande sacada é você fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. E isso é muito difícil, porque a gente ou está adiantado, ou está atrasado, ou você antecipa algo que não estava na hora, ou você atrasa aquilo que estava na hora, né? Então, vou dar um exemplo. A criança sai às 17 horas. Não adianta você chegar lá às 16h30 e também prejudica se você chegar às 17h30. Não, a hora de pegar a criança, a hora que ela sai do colégio, é às 17 horas. Então, você tem que planejar o teu dia para você fazer a tarefa certa, no momento certo, na hora certa. Não é antes e nem é depois, né? Eu queria que você comentasse isso. Isso tem muito a ver mesmo com a administração do tempo. Porque uma vez que ele foi, ele já foi. Então, não adianta mais. Então, quantas vezes a gente não se arrependeu de não ter feito algo que nós deixou passar? É naquele momento. Mas a solução vem depois. Né? Às vezes. Putz, eu devia ter feito isso. Isso. Aí não tem, né? Nem sempre a gente tem a atitude na hora que tem que ter. E normalmente isso acontece porque nós não estamos com foco na situação. Como dizem, Rubem Alves tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Não é? Saber ouvir é muito importante. Não é? Então, nós não. E saber ouvir não é somente saber ouvir o outro que está ali na sua frente falando. É saber ouvir também o que está acontecendo ao seu redor. E, às vezes, passa porque você não está inteiro na situação. Aí já foi. Ou você recomeça, não é? Tenta recuperar de alguma forma, porque tem coisas que você não recupera do jeito que deveria ser naquele momento. Então, porque nós não estamos inteiros, o ser humano é assim, ele é disperso, nós não nos colocamos inteiros na situação. Disciplina, disciplina, disciplina. Logo disse nosso amigo Emmanuel. Para encerrar, você falou de várias coisas, mas uma que me chamou muito a atenção, a questão da disciplina mesmo, né? E projetar as possibilidades. Achei fundamental. Muito boa a sua palestra, aliás. Viu? Agora, quando a gente fala de disciplina, a gente lembra de atleta. Muito disciplinado. E tem uma história que conta que hoje o mundo inteiro faz isso, mas no início os atletas eram acorridos de muito pensamento negativo e começavam a perder pontuação. Por quê? Porque ele queria ser o melhor e não conseguia. Limite do corpo. Ele tentava, não conseguia, mas é disciplinado. No Oriente, os que eles são muito mais chegados na questão mental, e ela falou disso aqui também, eles começaram a pensar, poxa, se ele acredita que não pode, ele não pode. O que eles começaram a fazer? Você não vai treinar hoje. Hoje você vai simplesmente sentar e imaginar que você passou a meta. Você conseguiu atingir o objetivo. E os atletas no Oriente começaram a fazer treinamentos mentais, sentados, se vendo, ultrapassando, chegando na frente. E aí, quando eles foram, fisicamente, eles conseguiram. E no Oriente começou a haver um avanço nisso. O resto do mundo percebendo, começaram a fazer. E hoje faz parte integrante do treinamento de qualquer atleta no mundo todo, não treinar só fisicamente, mas mentalmente. Aquilo que ela falou, a disciplina começa aqui. Quando o atleta se vê mentalmente chegando a algum lugar, fisicamente ele também chega. Isso também serve muito para nós, né? A neurociência explica muito isso, que o nosso pensamento adianta a nossa ação. Então, se nós
conseguirmos aproveitar isso, nossa, o êxito ele realmente ele é certo. E você falou de algo agora que me veio na lição, dentro da lição Ociosidade da Joana de Ângeles, que ela fala assim, que às vezes a gente se pega nas dificuldades, mas não... E outras pessoas nos dão tantos exemplos, né? Teresa d'Ávila, atormentada por problemas artríticos e outros na sua saúde delicada, exauria-se silenciosa nas tarefas mais cansativas do monastério, embora portadora de excelentes dons espirituais. Bernadette Soubirous, a célebre vidente de Lourdes, afadigava-se enferma nos trabalhos mais vigorosos até a total impossibilidade de movimentos. Allan Kardec, advertido pelo seu médico, Dr. Demerry, acho que é assim que fala, então desencarnado, para que poupasse as energias, prosseguiu ativo até o momento da sua súbita desencarnação. E Jesus, que jamais se escusou ao trabalho, são lições que não podemos nem devem ser ignoradas. Então, mesmo com as nossas limitações físicas ou com as nossas dificuldades de saúde, a gente não pode deixar que os nossos objetivos e as nossas metas fiquem para trás, porque nós somos capazes, sim. Como disse Jesus, vós sois deuses, eu acredito muito nisso, nós somos capazes de superar. Obrigado. E o Chico, mesmo com glaucoma e vários problemas, também fez o trabalho que fez, né? Então vamos agora nos preparando. Vamos elevar o nosso pensamento agora para a gente entrar em comunhão. Aproveitar meu amigo Wagner para fazer as vibrações e o encerramento agora desse trabalho. Que amigão, hein? Então é com muita alegria, vamos fechar os nossos olhos. Quem quiser, né, fechar, né? Mas o convite é que mantenhamos a serenidade. Vamos vibrar intensamente, em conjunto com o mentorado que está aqui aposto. Quantos irmãos de distantes lugares estão aqui hoje espiritualmente? Hoje é o domingo do Dia dos Pais. Vamos vibrar para os lares em desarmonia. Vamos vibrar harmonia, paz, amor, luz, para todos os almoços deste domingo, para que haja respeito, carinho e gratidão. Vamos vibrar para os nossos antepassados, nossos tios, tias, avós que irão nos encontrar nesse reencontro de famílias, sobrinhos, tios e tias. Vibrar para os pais que estão com seus filhos, pais que estão ausentes dos filhos, para que haja o equilíbrio, o amor e que ele aprenda com as dificuldades. Vamos vibrar para os filhos que estão nas penitenciárias do Estado, visitando seus pais. Vibrar para aqueles irmãos que estão estagiando nos hospitais, pais que estão estagiando nos hospitais, filhos que estão visitando neste domingo seus pais que estão enfermos. Vibrar para aqueles homens que estão desempregados, para que esses pais encontrem o labor do trabalho remunerado. Que Deus, na sua infinita misericórdia, traga ao mau filho, ou mesmo ao mau pai, mas enfim, todos são ignorantes de ignorar o respeito ao próximo, que eles entendam
os ensinamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo, mais próximo, como a ti mesmo, para que haja fraternidade em todos os recantos do Brasil, para que haja a sabedoria e o discernimento pautados na moral do Cristo em todos os lugares, locais aonde frequentemos, possamos vibrar amor, equilíbrio e disciplina. Que assim seja, graças a Deus.